E vamos lá então a Lucas 17. Vamos começar com essa palavra poderosa da parte do Pai para todos nós, amém? O ensino sobre perdão e fé. Jesus disse a seus discípulos: sempre haverá o que leve as pessoas a cair em pecado, mas que aflição espera quem causa a tentação. Seria melhor ser lançado no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço que fazer um desses pequeninos pecar. Portanto, tenham cuidado. Esse é o início ali, né, do versículo 1 ao versículo 3, né, para que a gente comece sabendo que sempre vão ter em nosso meio pessoas nos levando a pecar, né, pessoas criando em nós as tentações que o Senhor nos diz para não cairmos, para resistirmos, para nos afastar, para vigiar, né? E como que a gente pode realmente perceber essas situações? Geralmente essas pessoas, elas fazem parte da multidão, elas fazem parte da maioria, elas fazem parte daquelas pessoas realmente que sempre gostam de promover a rebeldia, a divisão, a contenda, porque estão às vezes, né, com alguma questão pessoal mal resolvida e não contente com a forma que vivem, atormentadas, amarguradas, né, distante do propósito do Senhor para sua vida, querem levar outros a viver da mesma forma, né? Esses eu estou falando do grupo de pessoas da maioria que estão teoricamente em Cristo dentro das igrejas, né, que acabam fazendo muitos a pecar com essa fala da maioria, e daí alguns que nem estão na mesma vibe acabam entrando porque querem ser parte da maioria para ser aceito, mas a maioria, a multidão, só queria os benefícios de Jesus, só queria os feitos, não queria a pessoa de Jesus, não queria ser discípulo de Jesus, não estará no reino, na eternidade com Jesus, então não queira ser parte de algo ao qual o Senhor não está. Agora, existe outro grupo de pessoas, que são aquelas que não estão em Cristo mesmo, que não estão nem frequentando, nem em Cristo nem na religião. Que são aquelas companhias, aquelas amizades, aqueles familiares, aquelas pessoas que realmente querem provocar em você as tentações das quais o Senhor já te livrou, das quais o Senhor já te curou, as quais o Senhor já te restaurou, né? Através sempre de artimanhas, né? De você não ser careta, de você não agora dar as costas para todo mundo, de você, enfim, inúmeras desculpas que dão. Eu preciso de ti, só você pode me ajudar, então vem aqui comigo em tal lugar, faça comigo tal coisa, vamos em não sei o que, porque só você, não. As pessoas, parta do princípio que as pessoas não precisam de você e nem de mim, as pessoas precisam de Cristo. Então quando as pessoas usam dessa estratégia para te levar para lugares a qual o Senhor já te tirou, lembre-se que as pessoas dizem de Jesus, não de você. E diga um redondo não, sim, renuncie a essas práticas para quê? Para estar com o Senhor. E deixe claro, olha, você quer conversar, você precisa de mim, você vai nos ambientes a qual hoje eu vou. Eu posso ir na sua casa, você pode vir na minha, nós podemos ir num café, numa pizzaria, numa lanchonete, mas esses outros ambientes a qual o Senhor já me removeu não são ambientes para mim. O Senhor não habita nesses lugares, eu não vou até lá. Luz e trevas não habitam no mesmo lugar. Se você aprendeu da forma enganosa, com as estratégias de Satanás, que Deus também está lá e que nós precisamos ir lá, como eu já ouvi inclusive de uma pastora essa desculpa, de ir em baladas, porque quem irá lá? Nós precisamos estar lá? Não, nós não precisamos estar nesses ambientes. São pessoas que definitivamente decidiram estar lá. Né? O Senhor Jesus, ele ia na casa do publicano, ele ia na casa do cobrador de impostos, ele foi na casa daquela que já foi prostituta, ele foi na casa das pessoas, investir na vida delas. Ele não foi nos lugares que elas costumavam ir consumar o seu pecado. Os lugares tomados e dominados e consagrados para as coisas erradas, o Senhor não foi nesses lugares, porque o Senhor não compactua com essas coisas, entende? Então nós precisamos ter essa acepção, essa diferenciação bem clara no nosso coração, para não sermos levados ao engano de amizades, amigos, familiares, que talvez com um discurso muito bonito queiram te levar para lugares que o Senhor já te tirou, né? Então tem isso bem convicto no teu coração, porque essa é a verdade da palavra de Deus. São os exemplos que Jesus nos deixou, ao qual devemos seguir. O resto é história para tornar o seu pecado, as suas tentações, as suas escolhas mais fáceis. Mas o que passa disso não vem do Senhor. Lembre-se que Satanás, quando ele foi tentar Jesus, ele usou sim a própria palavra. Então na nossa mente ele também vem com a palavra. Mas você é cristão, você tem que ser luz. Você tem que continuar com seus amigos, porque que cristianismo é esse que agora não fala, não vai, não. Nós somos cristãos e Jesus não foi capaz de ninguém. Jesus não foi guiado por nenhum homem.
Ele veio fazer o que via o Pai fazendo, falar o que o Pai falava, fazer. Como que você vai seguir o modelo do Pai, o modelo de Jesus, sendo guiado e refém de pessoas, da aceitação de pessoas, do querer e da vontade, dos desejos e das tentações de pessoas que também mexem com você, que também promovem as tentações em você. Isso não é o modelo de Jesus. Então, se questionarem porque você está firme no que realmente Cristo faria, deixem que questionem, deixem que distorçam, deixem que interpretem errado, é elas e Deus. O importante é você estar alinhado e consciente do que Cristo faria, do que Cristo fez, ou do que é seu papel fazer. É isso que importa. O resto não dá bola para a torcida, porque Satanás vai vir na sua mente com a própria palavra. As pessoas vão usar da palavra para zombar e tirar você dos caminhos do Senhor, para te distrair. Mas Jesus dizia, mas também está escrito. Então, por isso que você tem a obrigação e o dever, como filho de Deus, de conhecer profundamente a palavra dele, para saber o também está escrito. Para que você não continue sendo levado ao engano desse grupo de pessoas, tanto dentro das igrejas com a religião, quanto fora da igreja, que vão querer provocar tentações em você, vão provocar você dentro da igreja a agir com contenda, agir com inimizade, agir com divisão, coisas que o Senhor abomina e não está nesse negócio, mesmo que a pessoa dê a melhor justificativa de que está certo propagar aquela mentira, aquela contenda, aquela intriga, aquela situação, o Senhor não está nisso porque ele abomina esse tipo de coisa. A rebeldia é comparada à feitiçaria pela palavra, e também aqueles que não estão em Cristo, promovendo tentações, lugares e prazeres a qual o Senhor já te libertou, já te tirou, já te restaurou, te fez novo de novo. Não foi para voltar para os mesmos lugares com desculpas de que nós precisamos, porque a palavra fala isso, mas também está escrito: livre-se desses dois grupos de pessoas e foque no Senhor, porque o Senhor diz que é melhor para esses dois grupos de pessoas que se tivesse amarrado uma pedra no seu pescoço e se lançado fora. É melhor ter tirado sua própria vida do que estar aí, tanto os religiosos dentro da igreja quanto aqueles ímpios querendo fazer você voltar ao vômito, como é que é, aquilo que o porco come, a lavagem, né? É melhor que eles tirassem a própria vida do que fizessem você pecar, fizessem você tropeçar. Os seus pequeninos, os seus filhos, aquele a quem ele ama, a qual ele investe todos os dias. Então se atente a esse detalhe, porque um servo bom e fiel, um filho maduro no Senhor, não se deixa levar por esse grupinho de pessoas, seja quem ele tiver que perder, seja quem tiver que, ficar emburrado, seja quem for, seja quem for que ficar pelo caminho. Quando você está seguindo uma linha reta em direção à vontade do Senhor para a tua vida, perca quem for, fique quem ficar. A pessoa vai lidar com o Senhor, é ela e o Senhor, Se ela realmente for uma pessoa que conhece a palavra e quebrantada no Senhor, uma hora ela vai cair em si e vai ver que o Espírito Santo realmente estava nesse negócio, vai voltar atrás, vai se consertar, vai pedir perdão, vai voltar a sua relação com você. Se não é uma pessoa endurecida que segue e adora a si mesmo, ela vai ficar com essa birra até o final da vida e não tem nada que se faça que vá mudar. Então seja como for, porque nós temos que dar liberdade para as pessoas serem como elas são. Nós não precisamos estar aliançados com esse grupo de pessoas, nenhum dos dois. Nós precisamos estar fixos no modelo de Cristo, seguindo o propósito dele. Porque quando queremos agarrar tudo e todos que vêm e que nos peçam algo, que nos coloquem algo, nós estamos com a mão cheia e não conseguimos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Ele não consegue nos entregar o que Ele tem para nós, porque cada sim para os outros que você dá é um não para si mesmo e para o Senhor. Então pense bem onde está o temor no teu coração, onde estão as suas prioridades no teu coração, porque nós sabemos que para as coisas dos outros, ou para o nosso próprio desejo e prazer, nós damos com um jeito, seja no que for, para fazer, né? Agora, quando as coisas para o Senhor, você continua dando desculpas esfarrapadas, para se convencer a si mesmo que você não podia fazer, sendo que para as outras coisas você dá um jeito. Então priorize ao Senhor, você mostra nos pequenos detalhes se Ele realmente é prioridade na tua vida ou não, amém? Então esse é o primeiro versículo ali. Continuando então: se um irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-o, mesmo que ele peque contra você 7 vezes por dia, e cada vez se arrependa e peça perdão, perdoe-o. Outra questão importante, como eu estava falando aqui, né? Nós precisamos deixar as pessoas serem livres para decisões delas, para viver o que elas querem, da forma que elas querem. E como eu disse, no meio do caminho de viver as decisões que o Senhor tem para sua vida, vão ficar pessoas pelo caminho, sim. E você precisa deixá-las ir, você precisa respeitar a decisão de cada um. Sabe por quê? Quando nós começamos a Five, por exemplo, né? O antigo ministério que estávamos não eram só nossos líderes, eram nossos familiares também, né? Então, quando nós seguimos a direção do Senhor, passamos a direção que o Senhor tinha nos dado, claro, foi uma surpresa,
né? Porque apesar que meses antes nós tínhamos mandado um áudio comentando sobre a situação e fomos ignorados, mas pelo menos avisamos. E chegou esse tempo do final do ano, Deus confirmou de todas as formas, e em março foi o momento de dar o nosso passo, né? E foi uma surpresa, né? Pediram pra gente tentar ficar mais um tempo orando, mas não tinha que orar mais, já que o Senhor já tinha falado claramente conosco, né? Isso o Senhor já nos confirmou no nosso coração de todas as formas possíveis, como Ele tinha feito, além da gente já ter passado o início do ano bem atribulado, né? Porque como a gente foi muito abastado, o Senhor nos prosperou grandemente, né? Isso surgiu ali, isso foi motivo para ser promovido algumas difamações e situações assim bem atípicas, né? Do nosso normal. Então, já não tinha nem como ficar mesmo diante daquilo que tinha sido criado a nosso respeito, né? Porque se tem algo que a gente tem muita seriedade na parte financeira, né? Tanto que teve já situações no nosso ministério anterior que eu até me indispus, às vezes, com algumas pessoas Por quê? Porque a gente lida com dinheiro que não é nosso, então nós temos que prestar conta sobre tudo, né? Então é a área que nós levamos muito a sério, de forma correta, em todas elas, mas essa especificamente porque precisamos estar de acordo com a lei dos homens e com a lei de Deus, e quando lidamos com dinheiro que não é nosso, é natural, né, das pessoas honestas prestar contas e tudo mais. Então fizemos sempre dessa forma. Então, e justamente nessa área a qual nós somos tão regrados, tão corretos, nós fomos difamados, né? Então, ou seja, não havia mesmo como continuar, mesmo que o Senhor não tivesse falado. Mas o Senhor falou, confirmou, enfim, então nós nos desligamos, né? E apesar de ter sido orado, né, sobre o meu esposo ali nessa liberação, a gente houve esse rompimento, né? Houve essa situação assim bem incômoda, né? E o que acontece? Hoje, as pessoas decidiram romper relações mesmo, né? Lá e aqui, enfim, cada um no seu canto, né? O meu esposo até tentou, né, uma nova proximidade, uma conversa, mas não aconteceu, né? Não houve retorno, na verdade. E o que acontece? Por que eu tô falando isso para vocês diante desse versículo? Porque as pessoas têm um equívoco, né? De achar que porque uma pessoa decidiu cortar a relação com a gente, porque eu perdoar, você não precisa conviver diariamente ou colocar a pessoa no mesmo lugar, ainda que pela palavra sim, você tá falando aqui, ó, você perdoa ela quantas vezes for necessária e continua, né? Isso é manter a relação, né? Mas existem pessoas que optam por não manter a relação e tá tudo bem, mas isso não nos coloca em pecado, como tem sido, né, às vezes o pensamento de alguns. Nós não estamos em pecado porque decidiram cortar relações com a gente, pelo contrário, nós seguimos a direção do Senhor e pessoas ficaram pelo caminho por decisão delas, né? Então, ou seja, isso não nos fere, isso não descredibiliza, isso não nos coloca, né, em débito com algo ou com alguém. A palavra de Deus fala que é pecado não perdoar, né? Que é pecado você não se consertar, né? Nós em nenhum momento difamamos ninguém, nós em nenhum momento trouxemos coisas que não foram verídicas, fatos de ninguém. Então, ou seja, nós falamos aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, fomos bem claros e bem honestos em tudo, né? E quando foi para nós nos despedirmos, a última reunião foi para ver sobre o galpão. Quando eles decidiram ficar com o galpão, nós entregamos a chave, eu e meu esposo entregou a chave, saiu na benção, não buscamos nada do que era deles para que não falassem que traímos, que roubamos, que usurpamos. Então saímos na bênção só com a roupa do corpo mesmo e com o nosso coração e com a palavra de Deus. Mas aprove ao Senhor que as vidas nos procurassem, se mantessem com a gente como a gente já imaginava. Porque apesar de sempre ser falado da maioria, a maioria sempre esteve, o povo sempre esteve conosco e com o nosso mesmo coração. Por isso que eu digo, essa falácia da maioria, você se engana muitas vezes se você vai atrás dessa maioria, essa multidão que tenta remar contra, está sempre sozinha. Né? Aquelas que estão realmente em Cristo, buscando uma unidade, buscando, conhecendo o nosso coração, quem realmente nos conhece sabe o quanto nós estamos focados e firmados em viver a palavra de Deus, independente de pessoas, de situações, de circunstâncias, mas nós somos fiéis àquilo que o Senhor coloca no nosso coração. E assim foi. Então, como as pessoas, né, ficaram conosco, foi nos entregue a estrutura, nós não pedimos nada para ninguém, e assim se formou a comunidade Five, né? Mas nós tínhamos já até outro lugar para começar os cultos. Enfim, o Senhor nos trouxe as vidas e a estrutura e nos confiou um nome, uma essência, né? Um propósito. E por isso estamos aqui em Joinville crescendo, né? A comunidade Five tem crescendo cada vez mais. Temos agora uma imersão em março, Amadas no Cuidado na Palavra, que é algo único, né, aqui em Joinville, na região. Já tem ministérios querendo levar futuramente para os seus ministérios esse projeto do Senhor para as nossas vidas. Então a gente vê o Senhor crescendo e agregando e nos confiando coisas ainda maiores. Então eu trouxe o meu exemplo, porque às vezes se você está com peso no teu coração, porque alguma pessoa, alguém da sua família, ou seu antigo líder, ou amizades que você fez em Cristo, pessoas que te ganharam para o Senhor, às vezes, e hoje você está numa situação estranha, porque a pessoa se afastou, a pessoa cortou relação, a pessoa não quis mais contato com você, mas você não fez mal algum,
e tá com o seu coração em paz, porque diante de tudo que você passou com a pessoa, você já perdoou, você já liberou, e para você zerou a conta, tá tudo certo, você não precisa se sentir em pecado, você não precisa se sentir em descrédito, você não precisa se sentir mal com essa situação. Você precisa entender que assim como o Espírito Santo nos respeita, e todas as áreas que ele trata na nossa vida são portas que nós abrimos de dentro para fora, o convidando para entrar e para restaurar, assim também nós também temos que ser com as pessoas. Nós precisamos respeitar o que elas têm para nos oferecer, até onde elas querem nos se relacionar com a gente e se querem. Né? Então nós não podemos exigir que elas façam como a gente quer, do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, da forma que a gente quer. Não, isso é uma imposição que ninguém aguenta, né? Ninguém aguenta conviver com uma pessoa que ou é do jeito dela ou não é. Né? Nós precisamos dar essa liberdade, esse respeito à autenticidade daquilo que a pessoa é e celebrar com aquilo que a pessoa é, porque também é terrível você conviver com alguém que torna o seu jeito um problema, que nada do que você faz tá bom, que tudo que você fala distorce, que sempre leva pro pior lado, né? Eu mesmo passo por várias situações, no sentido assim, eu posso falar com o maior amor do mundo, quando a pessoa vai replicar a minha fala, é sempre aos gritos, de uma forma bem distorcida, bem arrogante. Então eu já desisti de ficar me justificando, porque não importa a forma que eu fale, sempre vai ver do pior lado. Então, amém, né? Acho que por isso que o Senhor já deixou: o justo não se justifica. Então eu entrego sempre essas situações, oro sobre elas e entrego ao Senhor, porque o Senhor traz sempre a luz, sempre nos justifica, também traz a essas situações a sua recompensa e a sua vingança, porque se nós entregamos para o Senhor, Ele faz e faz perfeito. Agora, se nós tentamos resolver com a força do nosso braço, do nosso jeito, geralmente dá ruim. Então entregue todas essas situações, esses mal-entendidos, essas circunstâncias, essas dores ao Senhor e deixe que Ele faça. Sabe, mas não traga para si um peso de pecado e de pesar, porque as pessoas às vezes decidiram ficar no caminho. As pessoas decidiram se afastar porque não entenderam o propósito do Senhor sobre a tua vida. Tudo bem. Não conseguem lidar com o seu jeito, não conseguem aceitar a sua forma de ser. Amém. Cada um tem que se sentir livre para ser e para fazer da sua forma. O que eu não posso é querer ser dessa forma e exigir que você faça e haja da forma que eu quero. Assim como você tem liberdade para ser, eu também tenho liberdade para ser. E a minha postura diante dessas situações é sempre respeitar e deixo a pessoa no canto dela e fico eu no meu canto e amém, glória a Deus e vida que segue. Eu não forço a barra com essas situações. Né? Se as pessoas querem ser próximas, se as pessoas querem estar conosco, se as pessoas querem desenvolver um relacionamento com a gente, comigo e com meu esposo, eu amo, eu sou relacional, eu gosto de conversar, eu gosto de ter intimidade, eu gosto de poder trocar figurinha, eu gosto, eu sou assim, o meu natural é sou comunicativa. Mas se a pessoa não quer o respeito, eu fico na minha e deixo ela na dela e tá tudo bem, e vou me relacionar com aqueles que querem. E também sou muito intencional, intensa naquilo que eu vivo com aqueles que eu sou, por isso que às vezes as pessoas sentem, parece uma certa diferença de um para o outro, mas não é. É que umas pessoas, aquelas que me aceitam como eu sou, eu realmente sou bem aberta, eu exalto as pessoas mesmas, eu agradeço, eu mimo, eu faço o meu melhor. Agora, para aquelas que são mais na delas, eu respeito, mas também meu contexto, a minha relação já é mais também retraída, já é mais na minha, né? Eu já me seguro mais. Então é assim que a gente vai. Então eu trouxe esse meu exemplo para que vocês saibam disso, sabe? Não sintam pesar quando as pessoas decidiram se afastar, quando as pessoas decidiram não tratar você como antes, não te colocar nos lugares de antes. As pessoas, elas têm essa liberdade e isso não atrai pecado sobre a tua vida, porque a pessoa decidiu simplesmente seguir esse distanciamento, né? Elas e Deus, o importante é no seu coração as situações estarem resolvidas, né? Se amanhã depois a pessoa cair em si, como diz a palavra, porque o exemplo da palavra é esse, porque Lucas 17 é Jesus falando, não é os homens, discípulos, é o Senhor falando. Se um irmão pecar, né, mentir, difamar, caluniar, enfim, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-o. Mesmo que ele peque contra você 7 vezes por dia e cada vez se arrependa e peça perdão, perdoa. Então, uma pessoa em Cristo, ela sabe o que ela fez, ela reconhece o que ela fez e ela pede perdão pelo que ela fez, ela conserta, né, as coisas que fez. Então, é nessa forma que o Senhor faz as coisas com a gente, né? Quando estamos em Cristo, uma pessoa que vive a palavra do Senhor, é dessa forma que a gente faz. Mas a pessoa é livre para fazer ou não, mas no seu coração, tá resolvido? Tá tudo bem? Amém, glórias a Deus. Como nós, no nosso caso, nós entendemos de coração que tudo que aconteceu
toda calúnia, toda difamação, toda situação assim insustentável que a gente viveu, realmente serviu para nos pressionar, nos impulsionar, nos guiar para o propósito, né? Até o fato de ser removida a administração financeira antes, nós já vimos como uma resposta de Deus para nós, porque Ele já tinha confirmado nas primícias, mas a gente viu aquilo ali, o Senhor preparando a nossa saída. Porque se ainda tivesse tudo na nossa mão, ficaria mais difícil e mais chocante ainda ali de se administrar. Poderiam até realmente fazer com que a gente ficasse mais tempo para organizar essa situação. Mas não, como já estava tudo lá, já estava tudo, era só se desligar, foi muito mais leve, foi realmente tudo coordenado pelo Senhor, né? Enfim, então a gente viu o Senhor preparando todas as coisas. Então até o mal que te fazem, o Senhor faz tornar bem. O Senhor, quando você está em Cristo, diante de uma direção do Senhor, você vira aquilo e vê, não, realmente foi o Senhor promovendo todas as coisas. Então celebre tudo aquilo que o Senhor tem feito, porque até quem quer atrapalhar, ajuda. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Para você que tem correspondido ao chamado, é assim mesmo. Isso está lá em Romanos 8:28. Continuando ali, o Senhor responde, se tivessem fé. Não, os apóstolos disseram, depois dessa questão do perdão, né, que tem que perdoar sempre, que tem que conversar, resolver e perdoar, ele disse, os apóstolos disseram, Senhor, faça nossa fé crescer. Por quê? Porque entender que aquela pessoa vai ficar te ferindo tantas e tantas vezes e pedindo perdão, e você tem que perdoar, e você tem que perdoar, e você tem que perdoar, é doloroso, porque são feridas para nós, né? E o que acontece? Quando você olha as pessoas falando sobre isso, cada vez que você fita em alguém, você vai falar de alguém, você tem que entender que quando você fala do outro, você está falando mais de si mesmo do que do outro. Você está trazendo mais a revelação quem você é do que o outro. Então, quando a gente fala daquela pessoa que erra muito, nós também erramos. Só que às vezes a gente não, como é nós, né, e nós queremos algo mais leve, a gente não traz com a mesma intensidade, com a mesma potência, né? Nós botamos numa balança mais leve, mas quando é do outro, a gente potencializa mais. Então eu entendo os apóstolos pedir, aumenta a nossa fé, porque realmente quando você entende que você vai ter que lidar com as ingratidões, com as rebeldias, com as contendas, com a distorção, com tudo isso aí, tantas e tantas e tantas vezes, até que o Senhor venha, é muito doloroso. E só o Senhor aumentando a nossa fé mesmo pra gente conseguir. Mas quando você entende assim, ó, as pessoas, elas não são nossas, elas são do Senhor, amém? Se você já cuida de um rebanho, se você já cuida de vidas, as vidas são do Senhor, nós somos amigos do noivo, elas são dele. Então nosso papel é prepará-las para o noivo, elevá-las à fonte, né? E fazer delas discípulos de Jesus, não o nosso molde. Elas não têm que falar do jeito que a gente acha que tem que falar, elas não têm que se vestir do jeito que a gente acha que tem que se vestir, elas não têm que ser do jeito que a gente acha que tem que ser, elas não têm que ser engessadas e nem usar as nossas armaduras, elas têm que ser quem o Senhor projetou elas para ser, da forma que o Senhor fez elas e parecidas com Cristo, com a essência de Cristo na sua autenticidade e nas diferenciações que nós temos, é isso. Então, quando você entende que não são suas, que você só tem que ficar sempre levando elas para ele, se torna mais leve. Porque daí não é sobre você, é sobre o Senhor. E quando você cuida de algo que não é seu, você cuida com mais zelo, às vezes, do que o que é seu. Então, isso torna mais leve você entender, tá saindo depois de você ter investido tanto, cuidado, amado, tirado do carrapicho, investido, ensinado e tal, levado, trazido e tal. Amém, glória a Deus. O importante é seguir uma palavra do Senhor, o importante é seguir na direção do Senhor. Se saiu na direção do Senhor, vai e não vai voltar mais. Se saiu por rebeldia, por mimimi, porque não gostou de algo, porque está se batendo por coisas pequenas, não está aceitando e quer abortar o processo, vai voltar, porque o Senhor sempre faz fazer o caminho de volta, é ponto final. Ninguém vive o propósito do Senhor nessa terra, nesse mundo, né, mostrando para ele que realmente é capaz de, na eternidade, governar com Cristo, se não criar raízes, se não gerar fundamentos, né, e isso só fazemos quando estamos num lugar e suportamos os processos que aquele lugar vai fazer na nossa vida, porque quando você muda de lugar, não adianta de nada, lá você vai viver as mesmas coisas até que você aceite passar. Então, a gente não precisa se importar com essas situações. Se saiu dentro da vontade de Deus, amém, glória a Deus, eu glorifico a Deus por tudo que eu pude te ensinar, pelo tanto de mim que você vai levar, tanto de você que você deixou, vai na bênção do Senhor. E você vai ter um amigo pro resto da vida. Agora, aqueles que saíram por qualquer motivo fútil e mundano e fraco e carnal, vão voltar, porque o Senhor vai fazer voltar e ser tratado e aceitar aquilo que o Senhor tem para ela, senão nunca vai subir, nunca vai fluir. Então, isso são coisas que o Senhor trata com cada um, você não precisa se preocupar, as pessoas não são suas, são dele. Isso torna mais leve.
essas situações. Então, só o Senhor realmente aumentando muito a nossa fé, para você saber que pessoas que você ama, que você investe, que você às vezes confiou como amigas, né, que você abriu o seu coração, que você se expôs, depois falam como se você nunca tivesse confiado nelas, conversado com elas, sido íntima delas. Isso é muito doloroso. Mas você lida, você investe, você prossegue. Então, isso vale a pena, né? Vale muito a pena. Continuando ali, o Senhor respondeu: se tivessem fé, ainda que tão pequena quanto um grão de mostarda, poderiam dizer a esta amoreira: arranque-se e planta-se no mar, e ela lhes obedeceria. Então, ou seja, nós sabemos que essa fé que o Senhor Jesus desenvolve em nós quando nós temos um encontro com Ele verdadeiro e não com a religião, que você só vai trocar o trabalho que você tinha no mundo de sair, de bagunçar, por um trabalho na igreja de segunda a segunda, mas você só continua escravo de atividades e não tem encontro real com Cristo. Agora, se você tem esse coração de ter relacionamento com o Senhor todo dia, você gosta de ler a palavra, você gosta de orar, você gosta de estar com o Senhor, você sente falta quando não faz, todos os dias na sua vida, aí você realmente teve um encontro com Cristo. Fora isso é religião. Então, hoje ainda é tempo de você se voltar por um encontro com Jesus e não com a religião, amém? Então, quando nós temos um encontro com Jesus, essa fé que Ele produz em nós, ela é suficiente para produzir o impossível na nossa vida. Eu não sei você, mas eu hoje me vejo vivendo e fazendo coisas que antigamente jamais seria um absurdo para mim ouvir você dizer qualquer coisa nesse sentido a meu respeito. Então, em Cristo, Ele produz o impossível através de nós e em nós. Então, essa fé que Ele produz em nós para que a gente consiga perdoar, conviver, amar, né? Porque às vezes você pode pensar assim, ó, tá, mas como que eu vou conviver com pessoas que não me amam, que não me aceitam, que me rejeitam mesmo, que fazem de tudo, né, para tornar minha vida mais difícil, ou distorcem tudo que eu faço, por melhor que seja, em Cristo é possível. É possível. Peça para o Senhor trazer para você o olhar dele sobre essa pessoa, o amor dele sobre essa pessoa, e você vai conseguir fazer independente do que você receber. Porque o que nós fazemos diz respeito a quem nós somos. O que a pessoa faz diz respeito a que ela é. Por isso que eu disse, quando você fala dos outros, você está falando mais de si mesmo que da pessoa. Então, nós não mudamos a nossa essência porque a pessoa mudou com você, porque a pessoa isso, porque a pessoa aquilo. A sua essência permanece. Então, em Cristo, você pode dar o seu melhor e conviver da melhor forma, mesmo assim, com pessoas que te resistem, que não te aceitam, que distorcem tudo o que você faz ou fala, mas é entre elas e Deus. Você permanece seguindo como você sempre foi, como você é, fazendo o seu melhor da sua forma, na sua autenticidade, sem negociar os seus princípios e quem você é por causa da aceitação de pessoas que não têm interesse nenhum em te aceitar. Então, continuando ali, quando um servo chega do campo depois de arar ou cuidar das ovelhas, o Senhor lhe diz: venha logo para a mesa comer conosco. É assim que a gente trata um servo? Um servo que trabalhou o dia inteiro, né? Você está servindo numa casa, você é mordomo dessa casa, você organizou a casa o dia inteiro. Quando você termina o serviço, o teu senhor sobre a tua vida, ele vem e diz: senta aqui, vamos comer comigo. O teu chefe, quando você termina a tarefa que ele te deu do dia, ou a produção ali, a linha de produção que você fez, quando você termina, ele diz: ah, fulano, terminou? Ah, vem aqui, vamos tomar um cafezinho, você fez tanto, né? Glória a Deus. É assim? Então, pensa aí. Não, ele diz: prepare minha refeição, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Você pode comer depois. É assim? Nunca. Ele está dizendo assim, ó, não. Ele não diz: vem aqui, vou te fazer esse agradinho porque tu acabou de fazer o teu serviço. Não, ele diz: prepare a minha refeição, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Você pode comer depois. Então, ou seja, um mordomo, um servo, uma pessoa nessa situação, um trabalhador, seja quem for, seja na tua área, na tua situação, você faz o que você tem que fazer e a prioridade para os benefícios, para a folga, para a comida, para o lanchinho, para o almoço, é quem? É sempre o chefe. Você faz depois. Você vai depois se der. É assim ou não é? Pois é. Então, nós estamos começando a falar dessa questão do servo, amém? Continuando ali. E acaso o Senhor agradece ao servo por fazer o que lhe é ordenado? Acaso o teu chefe tem que chegar todo dia na sua máquina, no seu escritório, seja onde você trabalha, dar um tapinha nas costas e te agradecer? Poxa, obrigado, viu? Conclui a tua produção hoje, né? Glórias a Deus, muito obrigado. Obrigado mesmo. Ele precisa disso? Ou você foi contratado para fazer exatamente aquilo ali e não fez mais do que a tua obrigação? Pense sobre isso, porque no reino está virando um equívoco enorme. Então, se você quer se desenvolver espiritualmente, pense sobre isso, amém? Traga essa realidade para o teu viver em Cristo, para o teu ministério, para onde você congrega, para aquilo que você tem feito para o Senhor, para a sua família também, né? Para todas as áreas da sua vida. Da mesma forma, quando vocês obedecem, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever.
Então ele está falando claramente, ei, se você só vai lá e faz o basicão, o mínimo, ei, da mesma forma, vocês devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o que é nosso dever. Quando nós aceitamos Jesus, ele nos chama a ser filhos de Deus. Como filhas de Deus, nós temos um modelo a seguir, que é o nosso primogênito, que é Cristo, o nosso irmão mais velho. O exemplo de Cristo foi, até o fim, a morte de cruz, obediência ao Senhor desde pequeno. Aos 12 anos ele estava lá servindo, falando das coisas do Pai, desde cedo. Então não tem desculpa, eu sou muito novo, eu sou muito isso, eu sou muito aquilo, eu tenho muitas coisas para fazer, não. Ele sempre fazia e cuidava das coisas do Pai. Quando ele terminava de falar com a multidão, que era o seu trabalho, era o seu ministério, ele saía para orar. Ele se retirava para as coisas do Pai. Ele não ia festejar com a galera. Ele não ia para os braços da multidão. Ele não ia compartilhar na rede social, 500 seguidores. Entende? Ele se removia, ele se retirava para ouvir do Pai, para quietar sua alma com o Pai. Por quê? Porque ninguém cai na tribulação, né? Nos momentos difíceis da nossa vida, nós caímos no auge. Nós tropeçamos na sedução das riquezas, na sedução das pessoas que ficam à nossa volta se jogando, se oferecendo, e isso e aquilo. É nesse auge. Então, nesses auges, ele corria para o Pai, porque ele era humano como nós. E quando ele saía para fazer o que ouviu do Pai fazer e o que ouviu o Pai falar. Ele falava sobre isso, ele agia dessa forma, tudo conforme o Pai fazia. A sua vida era entregue, a sua vontade ao Pai. Os seus desejos e as suas emoções eram entregues ao Pai, eram sujeitas à vontade do Pai. Isso é o básico, tá? Isso é o básico que nos é dado quando aceitamos Cristo. Seguir a Jesus, seguir o seu modelo. Esse é o básico, como homem, tá? Porque essas coisas ele não fez como Deus, ele fez como homem, nos dizendo que é possível, mesmo como um homem, mesmo tendo uma multidão te seguindo, é possível você escolher se retirar e buscar o Senhor e ouvir ao Senhor. É possível você jejuar 40 dias como ele fez. É possível você ouvir da palavra a ponto de, independente da tentação que você estiver passando, com base na palavra, você saber da palavra tão profundamente e dizer também está escrito, e vencer toda e qualquer batalha na tua mente, mesmo sendo usado pela palavra. É possível você fazer o que ouve Deus falar e você falar do que ouve Deus falar. Então é possível essas coisas todas, porque Jesus as fez como homem. E isso é o básico que nós devemos fazer. Isso é o básico. O além é você realmente, se você só faz uma escala no ministério qual você trabalha, qual você faz parte, qual você decidiu congregar, porque o congregar te dá um título de membro. Porque nós somos o corpo de Cristo e um membro dentro do corpo, todos os meus membros aqui têm uma função. Se algum deles parar, vai me dar uma deficiência, né? E eu vou ser um corpo deficiente. Vai ter uma parte minha, por mais pequena que seja ou grande, vai ser uma deficiência no meu corpo. Então, cada membro, cada pessoa que está dentro do corpo de Cristo parado é uma deficiência que você atrai para o corpo. Todos somos chamados a exercer algo, todos temos um ministério para exercer, todos temos dons e talentos para multiplicar, todos. Ele não falou de alguns, ele falou de todos. Então, ou seja, isso é o básico. Agora, o fazer além é você fazer além do que te pedem. É você não estar mais como uma criança mimada esperando que te chamem, que vão lá e ai meu Deus, sabe como ele falou ali, ó, depois de ter feito o básico, que é ainda reconhecimento, que é ainda que te agradeçam, que é ainda louros por ter feito o mínimo, que é a tua responsabilidade. Você assumiu uma escala, você está cumprindo a sua escala, isso é o mínimo. Agora, fazer além é você se colocar à disposição para as coisas além. Então, tudo isso eu estou trazendo para você, para que eu e você possamos ir além, possamos nos desenvolver. A igreja não é um lugar de cuidado, de creche. A igreja é um lugar de preparo, de desenvolvimento para o exército de Cristo. Você está se desenvolvendo como um exército, como um bom soldado, como um filho maduro? Ou você ainda está preso nessas questões de criança, de infantilidade? Pense sobre isso. Pense, vamos nos desenvolver juntos. Coloque aqui nos comentários aquilo que você acha sobre isso. Vamos nos desenvolver juntos. Você tem feito o básico? Você tem feito aquém? Ou você não chega nem no básico e acha que está fazendo muito? Reflita sobre isso. Vamos conversando sobre isso nos próximos vídeos. Deus abençoe. Vou estar orando por você. Saia hoje da religião direto para uma relação com Cristo. Amém? Deus abençoe.